Você já se sentiu diante de um desafio tão grande que parecia intransponível? Aquela montanha que se ergue à sua frente e a única coisa que você consegue pensar é: isso é impossível. Pois bem, o impossível muitas vezes só espera o nosso primeiro passo para se tornar realidade. E é sobre um desses momentos que eu quero falar hoje. Era dia 1º de março de 2014. Lembro-me como se fosse hoje. Meu primeiro dia na faculdade. A felicidade era indescritível, o coração batia na boca. Um sonho que parecia tão distante, finalmente se concretizava. Entre os 50 alunos, eu não conhecia ninguém. A maioria vinha de outros estados e eu me sentia, literalmente, um peixe fora d'água. Conforme os professores se apresentavam, biologia, anatomia, bioquímica, bioestatística, medicina de família e comunidade, neuroanatomia, um pensamento me invadiu. Estou ferrado. Minha base educacional era, para dizer o mínimo, uma merda, uma porcaria. Na minha infância, os alunos da 1ª à 4ª série estudavam juntos, com um único professor. No ensino fundamental, tínhamos aulas apenas uma vez por semana. E no ensino médio, depois de o dia inteiro trabalhando na roça, eu pedalava mais 30 km todos os dias para ir e voltar à escola. Minha rotina começava cedo por volta das 8 horas, olhava para a mesa do café da manhã e muitas vezes só havia a mesa vazia. Comíamos arroz com ovos, era o que tínhamos. E então começávamos o dia, capinando, colhendo café, plantando arroz, feijão. Havia dia em que eu olhava para o céu e perguntava: Deus, isso é muito doloroso. E não era só para mim. Eu via meu pai e meu irmão mais velho molhados literalmente de suor, como se tivessem acabado de tomar banho. Às vezes, sofrendo picadas de formigas, de cobras. Era uma luta diária que não nos proporcionava o básico para sobreviver. Na hora do almoço, a refeição era uma marmita fria com arroz, feijão e um ovo azulado. Comíamos em 15 minutos e de volta à lida. Por volta das 15 horas, era o horário do café da tarde. Café preto com açúcar e às vezes um cuscuz ou um pedaço de pão amanhecido para cada um. 15 minutos depois, de volta ao trabalho. Quando o relógio marcava as 17 horas, eu ia para casa, tomava um banho rapidinho, pegava a minha bike e encarava mais de 15 quilômetros até a escola. Havia dias em que o cansaço era tão avassalador que eu chorava. Cansado, com sono, suado, com dor. As aulas terminavam às 23 horas, mas por volta das 22, o cansaço já era extremo e quando eu pensava nos outros 15 km que eu tinha que pedalar de volta para casa, o desespero e a raiva eram intensos. Por que tinha que ser tão difícil para mim? Isso era o que eu me perguntava. E se chovesse, a situação piorava muito, porque às vezes eu tinha que carregar a bicicleta nas costas. O barro de Rondônia não era asfalto, era barro, terra vermelha, grudava no pneu e travava tudo. Aí eu chegava em casa, por volta da 1 da manhã, todo molhado, exausto, cansado. Eu lembro-me de muitas vezes sentar na calçada, olhar para o céu estrelado, lindo, agradecer a Deus por ter chegado, mas com uma pergunta ecoando: Senhor, até quando vou aguentar? Diante daquele volume de matérias na faculdade e sabendo que teria que trabalhar no interior de segunda a quinta à noite, pegar o ônibus na sexta para a capital, trabalhar sábado à noite, domingo de dia e só então pegar o outro ônibus
para amanhecer na faculdade na segunda-feira. Eu percebi que as únicas noites de sono que eu teria seriam dentro do ônibus, entre sexta e domingo. Foi então que a ficha caiu. Seria muito difícil, quase impossível. Seria muito difícil conciliar tanto estudo com tanto trabalho. O medo invadiu, mas o pior ainda estava por vir. O primeiro mês passou e eu vi que daria conta, eu consegui sobreviver. Aproveitava o horário do almoço para dormir, preferindo o descanso do que a comida. As coisas estavam caminhando e eu consegui pagar a segunda mensalidade. Mas, em uma quinta-feira à tarde, um anúncio me abalou profundamente. As aulas de neuroanatomia seriam na sexta-noite e sábado de dia. Eu confesso que isso atingiu de uma forma estrondosa, porque, por motivos de convicção religiosa, eu não trabalhava nem estudava aos sábados. E esse valor, ele sempre foi inegociável para mim. E para piorar, 30% da nota daquela disciplina era referente à presença. Essa matéria já reprovava mais de 50% da turma, mesmo entre os que frequentavam todas as aulas. Se eu reprovasse, eu não teria como pagar, ou seja, tudo estaria perdido, todo o esforço. E eu também já pensava no FIES, e na época, quem tinha FIES também não podia reprovar. Mais uma vez, eu olhei para o céu e perguntei, meu Deus, por que tem que ser tão difícil para mim? Mas minha determinação era inabalável. Eu não renunciaria à minha fé, que era o valor mais importante da minha vida, e não desistiria da faculdade de forma nenhuma. E eu acredito que quando vivemos por nossos valores, independente do que aconteça, seremos felizes e realizados. A minha fé era o valor número 1, seguido pelo meu trabalho, minha família e minha saúde. Naquela época, eu convivia com uma depressão, um diagnóstico de cefaleia em salvas, que me assolava desde os 17 anos. Mas mesmo assim, a minha saúde não era uma prioridade máxima. Apesar dos momentos de tristeza extrema, tinha dias que eu ia para a faculdade que parecia mais uma tortura. E quando as crises de dor de cabeça vinham, eu tinha que ser socorrido pelos meus amigos até o hospital, pois a dor era tão intensa que eu não conseguia ficar de olhos abertos. Além de mim, havia 2 outros colegas na mesma situação, o Dr. Isaac e a doutora Claudete. Juntos procuramos a diretoria e, a princípio, a situação parecia inegociável. Mas Deus sempre opera milagres. Afinal, olha onde eu já tinha chegado, mesmo contra todas as possibilidades. A história chegou então ao ouvido de um dos donos da faculdade. Que detalhe, tinha um filho com os mesmos valores que nós. E então veio a ordem. Não seríamos reprovados por falta, mas perderíamos 30% da nota de presença. E faríamos as provas em horários alternativos. Um detalhe, teria que tirar 10, o equivalente a 7, para ser aprovado naquela matéria. E essa matéria já reprovava mais da metade da turma. Mas isso não me abalou. Eu estava preparado para estudar ainda mais, se fosse possível, 24 horas por dia. E assim foi. Veio o 3º mês, as dificuldades só aumentaram. Eu já não tinha como pagar a 3ª mensalidade. O meu plano já era concluir o 1º semestre, devendo alguns meses, trancar a faculdade, juntar dinheiro, quitar os atrasos e no ano seguinte pleitear o FIES, que sempre abria suas inscrições em setembro. No entanto, algo extraordinário, um verdadeiro milagre aconteceu. Naquele ano em que eu entrei na faculdade, e esse foi o único ano, o FIES abriu no mês de abril, com apenas 5 vagas.
Isso me deu uma esperança tremenda. Se eu conseguisse o financiamento, eu poderia sair do curso, eu poderia sair do concurso da capital e manter apenas os dois do interior, o que tornaria a minha vida muito mais fácil. Amigos, o FIES abriu? Lógico que todos se inscreveram. E mais uma vez, eu me encontrava angustiado e perguntando a Deus: Senhor, são apenas 5 vagas. Centenas de pessoas vão se inscrever. Mas em espírito de oração eu clamei ao Senhor e milagrosamente fui um dos selecionados. E o melhor, além de o financiamento cobrir 70% da mensalidade, ele devolveria os 70% das outras 2 que eu já tinha pago. E isso cobriria praticamente o restante do semestre da faculdade. E os outros 30%, um dos meus concursos do interior, o de Rolim de Moura, pagava 30% do valor da mensalidade. Então, basicamente, a vida começou a melhorar, porque eu teria 70% de FIES e 30% bancado pela prefeitura. Mas havia ali um detalhe crucial. E sabe o que era? Eu precisava de fiadores. E a exigência era que a pessoa tivesse um faturamento de 3 vezes o valor da mensalidade. Esse requisito quase me deixou fora do curso, pois eu havia entrado na faculdade sem fiador por um milagre. Eu conto isso no outro vídeo. Então comecei a saga à procura de encontrar alguém que pudesse assumir essa responsabilidade. Falei com muita gente, mas Deus colocou 2 pessoas incríveis na minha vida e que serei eternamente grato. O Dr. Evimael, na época professor titular da Universidade Federal de Rondônia, e a doutora Lúcia Cleessa, minha chefe de enfermagem naquele momento, que hoje também é médica. Essas 2 pessoas assumiram essa responsabilidade, uma dívida milionária. Jamais esquecerei esse gesto e oro por vocês todos os dias e espero um dia retribuir o que fizeram por mim. Assinamos aquele contrato com a Caixa Econômica Federal e logo em seguida pedi demissão do concurso do estado de Rondônia, que era na capital, permanecendo apenas com os 2 concursos do interior. Isso tirou um peso enorme das minhas costas. Claro, ainda carregava o medo de reprovar em alguma matéria e perder o financiamento, mas isso era algo tranquilo já frente a tudo que eu tinha enfrentado, porque isso só dependia unicamente de mim. Não sei se você percebeu, mas impossíveis e milagres aconteceram. Nos 6 anos que passei na faculdade, o FIES nunca mais abriu no início do ano. Foi somente naquele ano, para mim. E eu consegui os fiadores, algo que eu havia tentado muito e não tinha conseguido antes, quando fui fazer a matrícula da faculdade. Mas agora foi providencial e Deus providenciou tudo para que não fôssemos prejudicados por vivermos com base nos nossos valores. Eu consegui ser aprovado na matéria de neuroanatomia, o Isaac também e a Salete também. Essa história me fez lembrar de um relato bíblico, a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus foi até o sepulcro, antes de chamá-lo para fora, pediu que tirassem a pedra. Jesus não precisava que a pedra fosse removida, meus queridos, ainda mais por homens. Mas ele queria nos ensinar algo. Quando pedir, tenha fé. Dê o primeiro passo, faça a sua parte, mesmo no escuro, com medo. Dê o melhor de si e o milagre acontecerá.